Musculação é fazer esforço, então se tu quer ver os teus musclinhos crescendo, vai ter que fazer esforço. Eu tenho certeza que tu conhece alguém que já está há tempo na academia, mas que nunca apresenta diferença no físico. É aquele tipo de pessoa que em 3 meses de academia perdeu 90 dias. Olá, senhoras, sejam muito bem-vindas a este canal, onde falamos sobre a vida real de pessoas normais. Eu não sou profissional da educação física, da nutrição, mas eu quero compartilhar contigo os hábitos que eu, por experiência própria, percebi que estavam atrasando os meus resultados na academia. Eu pratico musculação há mais ou menos 4 anos e os meus resultados demoraram para aparecer. E olhando para trás hoje, eu entendo e percebo que se eu tivesse aprendido antes a mudar esses hábitos que eu vou te falar, os meus resultados com certeza teriam aparecido mais cedo. Como eu já falei em outros vídeos, antes de fazer musculação, antes de começar a fazer musculação, eu era uma pessoa muito comodista e preguiçosa. Eu nunca imaginei que a academia ia se tornar o meu lugar favorito. Então, por ter sido assim, comodista e preguiçosa durante muito tempo, lógico que é normal que eu tenha demorado para entender como a coisa funcionava. Esse vídeo aqui é para pessoas que estão na academia, fazendo musculação e que querem ver resultados. Porque eu sei que tem muita gente que vai na academia e ela não quer resultados. O foco dela não é resultados. Tem muitas pessoas que vão pelo ambiente, pela companhia, pela conversa, pela interação social. E isso é muito bom, elas acabam até praticando ali alguma atividade física, e o que é muito melhor do que se ela tivesse ficado em casa sem fazer nada, com certeza. E eu sei também que mesmo as pessoas que vão na academia buscando algum resultado, nem todas querem ficar musculosas, querem ficar com a aparência de quem treina. Eu gosto muito de musculação porque ela é para hoje e para o teu futuro. Durante o dia do treino, durante a realização do treino, tu te sente muito bem. É maravilhosa a sensação, na verdade, toda atividade física, ela é prazerosa, porque ela libera substâncias no nosso corpo que nos dão felicidade, bem-estar, prazer. Então, o momento de executar o exercício, ele já nos faz muito bem. E a repetição, a constância nesses exercícios, nesses treinos, vão nos gerar benefícios ao longo da nossa vida, para o nosso futuro. Hoje tem se ouvido muito falar da importância da musculação para ter uma velhice com qualidade de vida, com saúde, uma velhice funcional. Inclusive, a musculação pode trazer prevenção de demência. Esse muitas vezes é o objetivo de algumas pessoas na academia, buscar qualidade de vida para o futuro. E essas substâncias que a atividade física libera no nosso corpo, ela é capaz também de melhorar quadros depressivos. Eu também sou um exemplo disso. Eu vou deixar em algum lugar aqui o link do vídeo onde eu contei a minha experiência de sair de um quadro depressivo com atividade física. Então, não tem problema a pessoa ir na academia buscando só o objetivo de saúde na velhice ou de querer resultados sem querer ficar muito musculosa. O problema tá quando a pessoa está indo na academia, mas ela não faz nenhuma coisa e nem outra. O tempo passa e ela tá sempre do mesmo jeito. Eu mesma tive o meu tempo de estar lá treinando e de não ter mudanças. Tá, eu sei que talvez tu vai me olhar e vai dizer: "Tá, mas tu ainda não tem resultados também". Mas eu vou te dizer que eu já melhorei bastante, hein. Olha aqui nessa foto como eu era, e nessa foto eu já fazia musculação. Então eu melhorei bastante. Como tu pode ver nessa foto, eu treinava,
mas eu não tinha a aparência de quem treina, aquela aparência de pessoa saudável, porque vamos ser sinceros, é muito diferente a aparência de uma pessoa que treina, que pratica atividade física, que se alimenta bem, e a aparência de uma pessoa que é sedentária, que não tem bons hábitos alimentares. É muito diferente essa aparência. E foi daí que eu comecei a notar, a observar o comportamento das pessoas na academia, o comportamento das pessoas que tinham o tipo de aparência que eu queria e as pessoas que não tinham o famoso shape, como a gente fala. Shape é a forma do corpo, aquela aparência saudável, aquela aparência de quem treina, o corpo sarado, como se dizia antes. Isso é shape. Então, eu dava uma observada no comportamento de quem tinha shape, para ver o que que essas pessoas faziam, e também de quem não tinha shape. E é baseado nessas observações que eu pude ver quais os hábitos que eu precisava mudar. E eu vou reforçar aqui que esses pontos que eu vou te falar, eles são pontos baseados na minha experiência pessoal. Eu sou apenas uma amante e praticante da musculação. Então vamos lá. Número 1, concentração. Durante o treino, é muito importante que a nossa mente esteja focada ali, naquele momento, na execução do exercício, na postura correta que a gente tem que ter para executar o movimento. Inclusive, é algo que é um pouco lógico, mas a gente às vezes ignora isso. O nosso corpo, ele é todo interligado. Então, o nosso cérebro é ligado com os nossos músculos. E existem estudos que comprovam que focar a mente, o pensamento no músculo que está sendo trabalhado naquele exercício, ele promove uma maior ativação daquele músculo. E o músculo que está mais ativado, o trabalho nele vai ser mais eficiente, vai tornar o teu treino mais eficiente. Então é de extrema importância que eu esteja com a minha consciência ali. E eu gosto muito do momento da musculação, porque eu consigo desligar a cabeça de tudo que está lá fora. E hoje em dia já é automático. Eu entro na academia, eu já não sei de mais nada, eu só penso no treino. Como funciona? Por exemplo, tu vai fazer um treino de braço, um treino de bíceps. Tu não vai simplesmente pegar o peso e fazer de qualquer jeito. Tu vai ter a postura e tu vai mentalizar o músculo. Tu vai ficar com a tua atenção naquele músculo para perceber se ele está sendo trabalhado, se tu está sentindo o movimento dele. Isso é conexão neuromuscular. Como eu disse, eu não sou profissional da área da educação física, mas eu gosto muito do assunto, isso me interessa, então eu procuro saber e são questões que ajudam sim na eficiência do nosso treino. Número 2, fazer esforço. Como eu já disse em outros vídeos, eu sempre fui a rainha do comodismo e da preguiça. Eu evitava qualquer coisa que tivesse que fazer esforço. Só que musculação é fazer esforço. Pensa numa pessoa que precisa fazer sessões de fisioterapia. Ela vai lá e faz várias sessões com movimento, com equipamentos, com um profissional ajudando ela. Ela não vai sair lá com aquele músculo crescido, com aquele músculo volumoso, porque não houve o esforço, não houve uma sobrecarga de peso naquele músculo. Então, se eu quero que os meus treinos de musculação me gerem um ganho de volume nos músculos, eu preciso colocar esforço nele. Se tu tá indo na academia, se tu tá fazendo os teus treinos de musculação, mas tu não faz esforço,
tu consegue executar as séries, as repetições com facilidade, desculpa, mas tu não vai ter resultado. Ou se tiver, vai demorar muito tempo, porque tu não tá gerando aquele esforço no teu músculo. Eu mesma demorei muito tempo para ter a coragem de exigir de mim esse esforço. Quando começava a ficar pesado, quando começava a me exigir o esforço que é necessário para gerar a hipertrofia, que é o volume dos músculos, eu parava. Eu deixava uma carga que não me gerasse esse esforço. Então eu não tinha resultados. Eu só comecei a ver os musclinhos crescendo no meu corpo quando eu entendi que não podia ser fácil, que precisava de esforço. Musculação é fazer esforço, então se tu quer ver os teus musclinhos crescendo, vai ter que fazer esforço. Número 3, medo das cargas. Esse tópico ele é complementar ao tópico anterior, onde a gente falou sobre fazer esforço. Esse é um ponto em que eu ainda tenho grandes limitações, eu ainda tenho medo de cargas. E eu confesso que nos treinos de perna, que é a minha parte que precisa de mais foco, eu tenho medo de aumentar as cargas agora. Eu estou devagarinho me exigindo mais, tendo um pouquinho mais de coragem de aumentar as cargas de pouquinho a pouquinho, e eu já tenho visto diferença. Então isso é recompensador, porque tu vai indo, tu vai aumentando, vai te esforçando e o resultado vai aumentando também, isso é muito legal. E ainda sobre as cargas, cada pessoa tem o seu limite, a sua percepção pessoal do que é esforço. Talvez o que é pesado para mim pode ser leve para ti. Então, eu não posso me comparar com a pessoa que está treinando do meu lado, até porque são vários fatores que determinam a carga que a pessoa vai ter capacidade de trabalhar durante um exercício. Então, não caia nessa armadilha. Não observa o peso que o coleguinha está usando do teu lado. Número 4, foco no descanso. É muito comum ver na academia as pessoas perdendo a concentração, perdendo o foco do treino durante aqueles minutos de descanso entre as séries do exercício. As pessoas abrem o celular para olhar vídeos, as pessoas abrem o celular para ver série. Eu já vi pessoas assistindo série durante o treino de musculação. Cada um faz o que quer da sua vida, mas isso vai quebrar a conexão da tua mente. Tu vai tirar totalmente a atenção do teu cérebro pro exercício que tu estava fazendo. Tu vai colocar em algo engraçado, tu vai ver uma notícia triste. Aquilo vai afetar no teu desempenho do treino. O que que eu gosto de fazer no intervalo dos exercícios? Me concentrar. Até porque quando a gente treina com cargas maiores ou cargas que nos exijam esforço, durante o intervalo tu tá cansado, tu tá tentando colocar a tua respiração no lugar, então tu precisa estar ali concentrada naquilo. E conforme a respiração tá voltando para o lugar, eu já começo a focar na próxima série que eu vou fazer, na postura que eu tenho que colocar para fazer o exercício, de que forma que eu tenho que me contrair para executar da melhor forma. Eu começo a mentalizar que tá pesado e que eu vou encarar aquele peso. Ou seja, o descanso é para o músculo, mas a mente tem que continuar ali, focada. E isso impacta sim no teu resultado. Ah, e sobre a postura, eu vou fazer aqui um complemento. É muito bom assistir vídeos de profissionais da educação física, de profissionais atletas mesmo de musculação, porque eles dão muitas dicas. E mesmo só tu assistir o treino dele, o vídeo da pessoa treinando, tu já consegue perceber a postura correta para cada exercício.
E, baseado no que tu tá vendo, tu vai olhar no espelho da academia a forma que tu tá executando e assim tu pode te corrigir também. Afinal, o espelho da academia, ele não foi colocado lá só para a gente tirar a fotinho do de hoje tá pago. Ele foi feito para a gente se olhar, de que forma que a gente está executando os exercícios. Número 5, ambiente favorável. Eu posso dizer que a minha vida de academia se resume a antes e depois do fone de ouvido. Eu sempre treinei sem fone, com a música que tocava lá na academia e eu não via problema nenhum nisso. Até o dia que meu filho me convenceu a treinar usando o fone dele. É impressionante a diferença que faz tu treinar com o ambiente de treino na tua cabeça. É mente, lembra que eu falei que é mente? A música faz parte desse ambiente mental, de conexão do teu músculo, da tua mente. A música completa é impressionante. Parece que fica redondo o ambiente perfeito para treinar. Tu vai acreditar se eu te disser que eu consegui evoluir, inclusive em cargas de peso, depois que eu comecei a treinar usando fone? É impressionante, mas tem um detalhe. Eu gosto de indicar que a pessoa coloque sugestão, né, cada um faz o que quer, mas para mim funciona demais. Colocar música com uma vibe de ativação, com uma vibe forte, vibrante. Pensa na cena de um filme, aqueles filmes de que a pessoa está num momento de superação, que ela começa a correr, por exemplo, fazendo uma atividade física na rua e começa a tocar aquela música, e aquela música começa a te dar vontade de correr também. Essa é a vibe que a gente precisa criar para treinar melhor. Tu é livre para colocar o que tu quiser no teu fone, mas vamos combinar que, por exemplo, podcast não é a melhor trilha sonora para quem quer treinar mais pesado. Até porque tu vai dividir a tua mente entre a atenção no exercício e a atenção na mensagem que está sendo passada ali no podcast. Então, a minha sugestão é que tu deixe o podcast para o momento que tu for fazer o teu cardio. Eu particularmente gosto mais de treinar com o fone de cabeça, o headphone. Aqueles intra-auricular eu não gosto, eles não param na minha orelha, não sei se é os modelos que eu já testei, eu não gostei. Eu gosto de usar aqueles se for para estudar, mas para treinar eu me sinto mais segura, mais confiante com os fones de cabeça. Eu vou deixar o link do meu fone aqui na descrição do vídeo. Eu tenho ele há cerca de 3 anos e ele é maravilhoso. O som é muito bom e a bateria nem se fala, dura semanas sem que eu precise recarregar. Dicas extras: não se compare. A comparação pode impedir que a gente perceba o quanto a gente já avançou, o quanto a gente já evoluiu nos nossos treinos. Cada pessoa tem seu tempo, tem a sua percepção de esforço, então não é justo a gente se comparar. Muitas vezes, até questões pessoais que a gente está vivendo impacta sim no nosso exercício. Questões femininas impactam na nossa performance no treino também. Então, se a gente focar no nosso treino, na nossa evolução, a gente só tem a ganhar. Consuma conteúdos de treinos. É muito legal a gente criar esse ambiente, essa atmosfera de treino, de musculação. Eu gosto demais de assistir vídeos, por exemplo, de atletas. Uma em especial é a Isa Pereira, é uma atleta brasileira que ela faz vários vídeos do treino dela e ela passa muitas dicas úteis, dicas práticas que a gente pode aplicar nos nossos treinos, mesmo se nós não somos atletas. Vale muito a pena, eu recomendo, porque vendo os treinos a gente aprende sobre execução, a gente aprende sobre mentalidade de treino. Isso com certeza dá mais disposição para a gente treinar. Evite conversas paralelas. Muitas pessoas vão na academia treinar com o seu personal, vão treinar com uma amiga de treino, e
E é lógico, é natural que elas vão conversar. Embora, na minha opinião, a pessoa que está treinando de verdade, ela não tem nem fôlego para ficar conversando. Isso é uma opinião minha. Às vezes nem o fone consegue abafar a conversa que está ali do lado. Então, se tu for conversar, conversa mais baixo, de forma que não atrapalhe o treino de quem está na volta. Porque eu vou confessar, atrapalha, desconcentra. Última dica e talvez a mais importante. Tu pode ter o melhor personal, a melhor academia, melhor nutricionista, os melhores suplementos, mas se tu não levantar e fizer, os teus resultados não vão aparecer. Só depende de você. Então, não pare, porque os teus resultados dependem somente do teu esforço. Então é isso, senhoras. Eu passei aqui várias dicas que podem te ajudar a não perder o teu tempo na academia e ainda melhorar os teus resultados. Em troca disso, eu te peço o teu like, a tua inscrição, se tu ainda não é inscrita aqui nesse canal, porque não é falação de vídeo, isso ajuda muito de verdade. Então deixa teu like, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo.